Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num faturamento de 100 milhões por ano. E hoje nós temos aqui o nosso personagem ilustre, que o nome dele é Kaique Duratiotto. Um bom empreendedor. O que é melhor, o talento ou a consistência? Ele é um diretor de operações de várias empresas. Ele tem 31 anos de idade. Ele é o fundador das empresas CleanBio, Grupo Flash, Brilho Chique e Works. Olha, eu sei que não é para romantizar, mas a pessoa primeiro precisa entender de si. Ele tem uma nova atuação hoje aqui no setor agro com soluções de limpeza e desinfecção. E além disso, ele tem uma solução inovadora e revolucionária na limpeza automotiva. Eu acho muito legal o que a JBS fez no Brasil. E ele tem vários projetos em desenvolvimento também. Ele também tem um novo conceito de franquia de lava rápido e alimentação com uma hamburgueria inovadora. Ele também é professor na Unifaat, ele é diretor do Rotary Club. Quando você fez essa pergunta, me veio uma pessoa assim na cabeça, sabe? Qual tipo de negócio, na sua opinião, que vai dominar o mercado nos próximos 3 anos? Então quem conseguir trazer isso mastigado, eu acho que vai ganhar muito dinheiro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Almada Cast. E hoje aqui nós temos um convidado muito ilustre, além do nosso querido e do meu fiel escudeiro aqui, o Igor Saraúza. Mais um episódio. Que também é o nosso personagem, Tony. Hoje a gente passa por uma situação no país muito difícil e empreender, muitas vezes, é a única solução que nós temos. Então hoje a gente vai trazer aqui algumas dicas de habilidades e como que a gente pode fazer quando a gente vai empreender aqui no Brasil, ok? Bom, Kaique, muito obrigado pela sua participação aqui. E a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: eu queria que você falasse um pouquinho, né, da história da Geral Química, que é a empresa que você trabalha, e qual que foi assim o segredo para esse crescimento de 400% nos últimos anos? Bom, primeiramente agradecer o convite, agradecer ao Rico, agradecer a toda a equipe por me trazer aqui. É um prazer poder conversar com o público, conversar com as pessoas, com os ouvintes, os assinantes, e espero poder passar o conhecimento da melhor forma possível. A Geral Química é uma empresa que foi fundada pelo meu pai, então isso há 30 anos atrás. Ela foi fundada e começou como uma empresa totalmente despretensiosa. O meu pai, ele tinha um lava rápido, ele já, desde dos 17, 16 anos, acho que eu herdei um pouco isso dele. Ele foi abrindo, vendendo lava rápido, abria outro, teve depósito de material de construção, ele teve mais de 10 lava rápidos na vida, até que ele chegou um momento e falou: eu vou abrir uma empresa com produtos para lava rápido. E assim começou a Geral Química. Então a empresa, no começo, ela tinha poucos produtos, porque meu pai não era químico de formação. Então, na raça, ele foi atrás para entender como é que funciona um produto para lavagem automotiva, e a gente começou com 3 produtos. Na época, eu tinha acabado de nascer, hoje eu tenho 31 anos, então eu tinha 1 ano de idade, e ele começou do zero, isso que eu acho muito legal. E nos 3 primeiros anos foi um período muito difícil para a empresa, até a empresa se consolidar, conseguir achar produtos com soluções boas para lava rápido, conseguir montar a equipe de vendas, era ele e ele. E a empresa foi se consolidando até chegar no patamar de hoje, que a gente está com 65 funcionários, atendemos a todo o mercado nacional, temos distribuidores em praticamente todos os estados brasileiros e estamos trazendo bastante soluções diferentes que tem feito muita gente gostar, compartilhar e fazer com que novos clientes surjam na nossa empresa. E diga uma coisa, como que você chegou na empresa? Bom, eu sempre tive para mim que antes de trabalhar com meu pai, todo mundo fala um pouco, né? Ah, você nasceu herdeiro, né? Existe muito esse lance, né, das pessoas falarem de você herdar alguma coisa. Mas não basta herdar, você tem que multiplicar. Existe até um ditado, né, que geralmente o pai constrói, o filho multiplica e os netos vendem. É muito comum isso acontecer, até em história de várias empresas que aconteceu exatamente isso, né? O pai constrói, o filho aumenta e os netos vendem. No meu caso, eu antes de trabalhar com meu pai, eu quis ter uma trajetória profissional para que
tivesse uma bagagem suficiente para quando eu chegasse o momento de assumir a empresa, eu pudesse trilhar o caminho correto. Então, eu sou formado em administração pela Universidade Federal de São Carlos e o meu primeiro emprego foi um estágio no governo federal. Então, comecei no setor público. E lá foi onde eu quis conhecer um pouquinho de como funciona a burocracia, como funciona toda a parte pública que a gente conhece. E isso trouxe muita experiência para mim, para eu entender que ali não era o meu lugar. E eu não queria aquilo. Eu trabalhei 1 ano nesse estágio. E dali surgiu a oportunidade de eu entrar numa multinacional japonesa, chamada Iharabras, que trouxe uma bagagem muito grande na minha vida, na parte defensiva agrícola, que fez com que muita coisa do que eu sou hoje, eu sou grato a essa empresa. Né? Eu acho que muitas das coisas que eu aprendi, que eu aplico, começou lá quando eu tinha 18, 19 anos de idade. E nessa empresa eu fiquei por 5 anos, eu entrei como auxiliar administrativo nessa empresa. Essa empresa ela me possibilitou conhecer toda a parte de supply, logística, e foi aonde eu fui querer fazer um mestrado nessa área. E isso me trouxe uma bagagem assim tão grande que fez com que eu me apaixonasse pela indústria. E nessa paixão pela indústria, eu falei, um dia eu vou fazer a mesma coisa que esses caras fizeram. No caso, eram os japoneses que começaram uma empresa aqui, também do nada, lá em Sorocaba. E na sequência, eu tive a oportunidade pela empresa de fazer um intercâmbio para o Canadá. Fiquei 6 meses no Canadá e consegui aprender outras coisas, ter uma outra visão de mundo que acaba sendo totalmente diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Né? Isso também me enriqueceu muito como pessoa, como profissional, como ser humano. Voltei para a empresa. Concluí mais 1 ano de trabalho, fiquei lá no total, deu 5 anos e meio na Ihara. Isso você era um empregado seletista normal. Seletista normal. E daí eu falei, eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu falei, eu quero conhecer agora o varejo. Eu falei, eu quero ser um profissional tão completo que eu quero passar por tudo que eu puder passar. Então eu tinha dois objetivos na minha vida. Ou eu ia para o varejo, ou eu ia para o setor financeiro. Setor de banco. E nisso eu consegui participar de programa de trainee. E ambos como empregado, né? E ambos como empregado. Entendi. Então você não estava com aquela faísca ainda de empreender. Né? Não, ainda não. Ainda não. Eu queria adquirir experiência. Entendi. Para quando eu fosse empreender, eu tivesse a maior bagagem possível. Então, eu participei de 3 processos de trainee na época, né? Que eram os processos mais concorridos do Brasil. Então, eu participei do processo da 3M, eu participei do processo do Banco Safra e participei do processo da Riachuelo, do Grupo Guararapes. Né? Riachuelo, todo mundo compra. Na 3M eu fui eliminado na primeira etapa. Não consegui ir para frente, era aqui em Indaiatuba e não, enfim, foi eliminado. Daí sobrou o Banco Safra e sobrou a Riachuelo. Nas duas eu cheguei na etapa final. Na entrevista que você ou é entrevistado pelo presidente ou algum diretor, alguma coisa assim da área. E nessa entrevista, tocou muito ali o meu coração na parte do varejo. Algo me chamou para o varejo. Eu falei, eu vou trabalhar no varejo. E foi o que aconteceu. Na entrevista do Banco Safra, eu não passei e acabei sendo selecionado para o trainee da Riachuelo. E fui ser trainee. E nisso de trabalhar no varejo, eu tive a chance de conhecer um mundo totalmente diferente do que é a indústria. A Riachuelo, nesse momento, era só vestuário, né? Só vestuário. Ela tinha indústria. A Riachuelo é uma das poucas empresas, falando... Pode falar marca? Claro, então, pode falar. Pode falar o que você quiser. Falando Riachuelo, C&A, Renner. A Riachuelo é a empresa que ela tem a indústria por trás dela, que é o Grupo Guararapes. Então, o Grupo Guararapes, junto com o Flávio Rocha, que hoje é o CEO, nem sei se ele ainda está como CEO, mas provavelmente ele é muito ativo dentro do grupo, com o seu Nivaldo, que foi quem começou a Riachuelo, eles fazem uma linha totalmente verticalizada. O que quer dizer isso? Eles produzem a roupa que eles mesmos vendem. Então, eles têm esse diferencial no mercado. Ok, você poderia explicar para a gente o que é essa verticalização? Então, quando você consegue
fazer desde a matéria-prima, desde o que está chegando ali, até o momento de transformar aquilo em um produto e você vender, isso você está verticalizando toda a sua produção e sua operação. Por quê? Porque você consegue comprar a matéria-prima, você produz e você mesmo vende. Então é o caso da Riachuelo. Ela consegue comprar desde o algodão, produzir a roupa, ela faz o design, ela faz o estilo e ela consegue ter a venda da roupa por meio das suas lojas. Então isso é ser verticalizado. Que hoje acontece às vezes muito ao contrário, pelo menos eu vejo, né? Porque as empresas, às vezes, por burocracia, elas vão terceirizando isso. Então, às vezes, ela nem quer fazer nada, ela vai terceirizando, contratando outras empresas. Eu não sei como funciona. Como funciona na geral? Inclusive, esse tema foi a minha dissertação de mestrado, né? A verticalização versus a terceirização. Aí, acertamos na pergunta, então. É. Na Geral Química, a gente também é uma empresa verticalizada, tá? A gente procura verticalizar ao máximo a nossa operação. Isso é muito o perfil da nossa empresa. A gente trabalha com capital próprio, a gente tem a nossa logística própria, a gente tem a nossa produção própria, mas uma pequena parte da produção, ela é terceirizada numa empresa em São Paulo, daquilo que a gente acha que não compensa para a gente fazer, sabe? São itens de pequena escala, pequena quantidade, então a gente acaba terceirizando isso. Mas na planta nova, ela vai ser 100% verticalizada. Vai ter aí, ó, outro papo, então. Já tem projeto de planta nova do seu... Já tem um projeto de empresa. planta nova. A nossa indústria ela vai se consolidar como uma das poucas indústrias no país a trabalhar simultaneamente com 3 órgãos diferentes. Quais são esses órgãos? A gente vai ter a parte de saneantes. O que é saneantes? Produtos de limpeza, produtos para limpeza automotiva. A gente vai ter cosmético, que são desde maquiagem até um sabonete líquido, tudo que você usa para pele. E a gente vai ter a parte agro, que é a fiscalização do Ministério da Agricultura. Tudo numa empresa só. Entendi. Eu gostaria de retomar um pouquinho a sua trajetória. Né? Então, você estava falando que você estava lá como passou pelos processos seletivos, né? Isso. E aí, quando que surgiu aquela faísca, assim? Então, só retomando, né? E daí eu acabei entrando no Grupo Guararapes, que foi na Riachuelo. E lá eu entendi, no varejo, que o que era a minha paixão era a indústria. Eu fiquei 1 ano como trainee, eu cheguei aí para Belo Horizonte, trabalhei 1 ano no shopping, numa loja no BH Shopping, que é um shopping muito legal. Sim, de fato. Lá em Belo Horizonte, trabalhei 1 ano naquela loja, e lá eu percebi que a indústria era onde eu queria empreender. E o que aconteceu? Aonde surgiu a oportunidade, que é onde vem aquela faísca que tudo começa a fazer sentido no empreendedorismo. Eu não estava feliz. O Brasil estava passando por mais uma crise, não lembro se era a crise da Dilma, era uma crise em 2015, alguma crise que o Brasil estava passando. Todo ano tem alguma crise no Brasil. Então, isso que eu ia falar. E o meu pai me ligou e falou, olha, como você não vem trabalhar comigo, eu vou vender a empresa. Só que agora não é um bom momento para eu vender a empresa, porque a gente está numa crise. Daí eu falei para ele, poxa vida, mas eu também não tô feliz aqui. Daí eu falei, eu posso ficar aí 1 semana? E a gente vê se dá certo? E dessa 1 semana eu tô lá há 10 anos já. Né? Passou a primeira semana e lá, tendo contato com meu pai, foi onde eu pude perceber o quanto de coisa a gente pode inovar, empreender e fazer novas empresas, novas oportunidades. Porque quando você começa a empreender no seu primeiro negócio, é uma coisa que parece que é uma abelha que te pica e aquilo vai te contaminando e você quer cada vez mais empreender, fazer novas empresas, novas oportunidades, dar trabalho para mais pessoas, que eu acho que é essa a minha função e minha missão de vida, que é fornecer emprego e fazer com que mais pessoas possam trilhar um caminho. Até eu gostaria de fazer uma pergunta em cima disso. Lá atrás, quando você começou a você começou sua trajetória, como que você pensou, qual foi seu bastidor? Você falou assim, eu tenho que aprender sobre isso, eu tenho que ter essa trajetória. Quais foram suas decisões lá atrás? Porque você chegou nesse ponto, você começou a empreender junto com seu pai. Mas essa chegada até aqui, como que foi o racional disso?
Assim, eu tenho que me preparar para tal coisa, eu tenho que planejar. Como Bom, eu, foi feito isso? eu particularmente sempre fui uma pessoa muito planejada. Uhum. Então, eu de criança, assim, eu sabia onde eu queria chegar. Então, eu sabia que eu queria chegar longe, sabe? E chegar longe, isso é uma coisa muito subjetiva, é uma coisa muito... Ah, todo mundo quer chegar longe, né? Mas eu sabia que eu queria poder ajudar mais pessoas. Isso sempre foi minha missão de vida e não é uma coisa que é hipocrisia, é uma coisa verdadeira. É uma coisa que eu sempre senti isso como missão de vida mesmo. E eu sabia que para ajudar mais pessoas, a minha única forma era abrindo uma empresa, dando empregos para mais pessoas, fazendo com que a coisa se multiplicasse. E eu sempre tive isso dentro de mim. Então eu sempre me planejei para isso. E eu sabia que, de novo, falando aquela frase de ser herdeiro, tem aquele preconceito, ah, você nasceu herdeiro. Eu sabia que eu tinha que trilhar o meu próprio caminho, ter a minha própria experiência para daí depois talvez pegar a empresa dele ou empreender de forma própria. Então caiu no meu colo mesmo para trabalhar junto com meu pai. Depois de ter trilhado um longo caminho, eu entendi que aquilo ali naquele momento era a hora para eu continuar fazendo isso. Até porque ele falou assim, você entrou há 10 anos, você 10 falou? anos. E foi exatamente há 10 anos esse lucro que a gente está falando de 400%. Quantas empresas? Nem pouquíssimas De empresas. fato. Aliás, se tiver alguns pontos assim que você mais destacaria para conseguir 400%, enfim, de crescimento? Então, a empresa, só para vocês terem uma ideia assim em quantidade, né? Quando eu entrei, ela tinha no total 10 funcionários. Uhum. Então, a empresa, ela era uma empresa que tinha 2 vendedores. Hoje a gente tem uma equipe de vendas de 18 vendedores, que são vendedores mesmo que visitam cliente a cliente, ponto a ponto. Uhum. E o segredo não é bem segredo, eu acho que o segredo é trabalho. É identificar a oportunidade, é pegar toda essa bagagem que eu tive e eu sabia que eu tinha que fazer diferente, porque a empresa já não inovava há algum tempo, a empresa estava numa zona de conforto muito grande. Uhum. E eu fiz com que essa zona de conforto provocasse todo mundo para a gente levantar, para a gente subir, para a gente crescer. E daí a gente foi estruturando os processos. Que eu sou uma pessoa que defende muito isso. A gente tem que estruturar os processos. Se você quer crescer como profissional, se você quer crescer como empresa, você tem que estruturar o seu processo para você saber aonde você quer chegar e como você quer chegar. Muitas pessoas sabem aonde que ela quer chegar, mas não sabem o como. Qual que é a sua opinião, por exemplo? Muito é discutido sobre isso que eu vou falar, né? A gente primeiro vende e estrutura, ou a gente estrutura e depois vende? Vende em conta com o que você está falando exatamente agora. Qual que seria a sua opinião a respeito disso? Bom, eu defendo uma coisa, mas o que eu vou falar talvez seja um pouco polêmico, porque... A gente gosta de polêmica aqui. A gente vai A fazer gente essa adora, pergunta. a gente adora A gente polêmica. vai fazer essa pergunta para todo mundo que vem aqui, porque ela desdobra cada um, vai falando. Olha, é ótima e nós gostamos da pergunta. Eu gostei dessa pergunta. Então, o que acontece? Quando você está no meio do jogo, você tem 2 possibilidades, né? Tem a empresa que ela tem o perfil. Eu já trabalhei em empresa japonesa. Se for uma empresa japonesa, uma cultura oriental, a primeira coisa que eles vão falar, a gente tem que estruturar o processo, deixar o processo redondo para daí vender. Mas como a gente é latino, eu sou latino, eu tenho orgulho em falar que eu sou latino, sou latino-americano. Aqui é diferente a coisa. No Brasil é totalmente diferente. Uhum. Aqui a gente é muito acostumado a moldar o processo no meio do jogo do que ter uma estruturação prévia. Trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Isso é ruim, não é bom. Mas a nossa cultura ela é moldada dessa forma. A nossa cultura é feita assim. E a venda, ela acontece da mesma forma. Às vezes a oportunidade surge e você não está estruturado para aquilo. Mas se a oportunidade surgir, você não vai vender? Se muitas oportunidades que surgiram na minha vida eu não tivesse abraçado e desse algum jeito, mesmo que não tivesse estruturado, eu não chegaria onde eu estou hoje. Uhum. Então eu sou da opinião que, de acordo com a cultura brasileira, a gente, a oportunidade surgiu, você tem que fazer acontecer. E tem que vender, sabe? É isso que vai sustentar. Eu sabe o que eu tô sentindo também? Uma honestidade maior nesse ramo empresarial, onde, igual mesmo o nosso outro convidado que tinha comentado, o Guilherme, a gente pergunta sobre o que é melhor, venda ou estruturar. E aí eu acho que há também tirar um pouco
hipocrisia, talvez, da técnica empresarial de falar, olha, a gente tem que vender, tem que... Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Teve a pandemia. A pandemia foi muito triste Uhum. para muitas pessoas, mas para mim ela foi uma baita oportunidade, para minha empresa especialmente, né? Na pandemia, a gente era um dos produtores de álcool gel. E no começo da pandemia, muitas pessoas tinham a ideia de que álcool gel ia salvar o planeta Terra. Se a gente tomasse banho de álcool gel, a gente ia ficar isento de Covid. Muitas pessoas tinham essa ideia. A oportunidade surgiu. Eu tinha a matéria-prima, eu tinha a expertise para fazer o álcool gel, era um produto já licenciado nosso, só que não era um ramo que eu atuava. Uhum. E daí eu vou deixar de vender o álcool gel porque eu não tenho a estrutura, porque eu não tenho a preparação, porque eu não tenho... Não calculei certinho. Não calculei, exatamente. Eu tive que fazer o processo andando. Uhum. Só que os processos que nós tínhamos eram tão robustos que mesmo nessa adaptação a gente conseguiu ter sucesso. Então, o que eu vou falar, que pode parecer um pouco confuso, você tem que ter os processos primários muito bem estruturados na sua empresa. O que são esses processos primários? Você tem que ter um departamento financeiro estruturado, você tem que ter uma área de marketing estruturada, você tem que ter uma produção estruturada. E você vai adaptar conforme cada ponto do que vai acontecendo, conforme cada oportunidade, você adapta para você conseguir andar no meio do jogo. Assim, eu notei assim, que a primeira coisa que o empreendedor que está iniciando tem que observar é a oportunidade. Então, o que eu entendo pelo que você falou? O empreendedor ele tem que estar atento. Exato. Ele tem que estar ligado, ele tem que enxergar essa oportunidade, porque tem um velho ditado, né? Que a oportunidade só passa uma vez, né? Se você, que é um cavalo selado, né? Se você não subir no cavalo, o cavalo vai embora. Mas ela aparece. Ela aparece, né? Então, mas como que você identifica a oportunidade? Porque olha só, a pergunta. Eu sou um empreendedor nato. Como que eu vou saber quando a oportunidade aparece e quando que eu devo pegá-la? Uhum. Entende? Entendo. Eu acho assim, traz essa experiência pra gente. Obrigado, porque essa pergunta é pra mim, né? Pra mim, eu vou ouvir bonitinho. Olha, não tem um segredo mágico, não adianta eu falar que tem uma fórmula mágica que você vai conseguir. Eu me baseio muito por intuição. O empreendedor, ele vai ter a intuição de falar, olha, isso daqui vai dar certo, ou isso daqui vai dar errado. Ou você confia no que você faz, ou você pode... Isso seria o risco do negócio? Totalmente. Eu confio naquilo que eu faço. Quando vem uma oportunidade, eu falo, isso daqui vai dar certo. A oportunidade seria medir o risco? Eu acho que não. Não seria medir o risco. Eu acho que é você entender como aquilo vai agregar para o seu negócio. Uhum. Que é um pouco diferente. O que eu quero dizer? Mas você pode não ter o conhecimento, você concorda? Você pode não ter as habilidades necessárias porque você está iniciando. Quando você está no início, tudo é oportunidade. Você tem um mundo de oportunidades quando você está no início. Porque você ainda não definiu qual o seu nicho de mercado, você não definiu ainda aonde você vai atuar. Então, o mundo escancara oportunidades de uma forma que você não imagina. O que você tem que entender é aquilo que vai trazer mais sentido para aquilo que você quer. Seria a solução de problema de alguém, por exemplo? Porque tem a ver... Aí eu vou puxar para o meu lado. Eu tô começando a empreender na minha vida. Eu tenho 26 anos. E aí eu acho que é uma coisa para as pessoas da nossa idade, porque você querendo ou não é uma geração quase a minha, assim, Sim, né? 26 sim. tem uma diferença bem pouca entre a gente. Disso que você tá falando, eu vejo... Você é muito novo, você concorda? Concordo. Para você é muito jovem, 31 anos, fundou algumas empresas, está ali trabalhando firme. E eu sinto essa intuição, mas cada vez mais nessa geração. Essa geração, eu acho que tá mais empreendedora. Então, o que leva essa geração mais jovem, que é a minha geração, a sua, e mais jovem ainda, meu irmão é 10 anos mais novo. Um pouquinho ali, mesmo menor de idade, já tá pensando, já tem um prodígio aqui que tá com a gente também, que é menor de idade, e ele já pensa em negócios. Por que que o jovem hoje, ele tá mais empreendedor, ele já tá menos, tá fora do corporativismo, dessa corrida dos ratos? Olha, eu acredito que isso é muito baseado na inteligência artificial.
A inteligência artificial e a própria internet das coisas, tudo isso trouxe uma sensação da autonomia, por isso que o cara é autônomo, da autonomia de eu vou fazer, eu posso, eu consigo, eu quero. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, eu pesquiso. Então, essa autonomia é que fez com que muitos empreendedores novos surgissem em novos negócios. YouTubers, principalmente TikTok, se você pegar Instagram, tem muitas pessoas que elas estão empreendendo usando a inteligência artificial que poucas pessoas ainda, não sei se poucas pessoas, né, mas uma pequena parte da população sabe usar. Você tem essa área digital, tem um mundo ainda Sim. inexplorado. E quem tem mais facilidade, às vezes, para mexer nesse mundo digital, para mexer em Exato. uma coisa ali? Você quer ver um dado interessante? Uma pesquisa que eu li recentemente. Quem está sendo mais cotado para usar a inteligência artificial estão sendo os aposentados. E não os mais jovens. Por quê? A inteligência artificial, a gente sabe que ela é inteligente. Mas para ela funcionar, você precisa dar o comando. E esse comando ele só é dado por quem tem uma bagagem de vida maior. Que tem um conhecimento maior. Que saiba perguntar. Que saiba perguntar da forma certa. É interessante isso. Então, os mais velhos estão se destacando. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos, em países que estão mais desenvolvidos nessa área. Onde eles estão contratando aposentados para fazer com que a inteligência artificial responda as perguntas de maneira correta. Ou então, domar a inteligência artificial. Isso é muito interessante. Só que, na mesma pergunta que você falou, isso faz com que as pessoas criem uma sensação de autonomia, que era o que eu estava falando. E por isso que cada vez mais você vai ver que pessoas da geração Z, pessoas da geração mais novas, elas não querem mais fazer nenhuma atividade braçal, elas não querem mais ser seletistas, elas querem ter a autonomia dela, fazendo com que empreendedores surjam e novos negócios surjam na área digital. Aliás, eu pensei, você foi falando, eu fui pensando aqui, você sente por você ser muito jovem, já passou por alguma coisa de alguém que falou, ele é muito jovem, ou você mesmo sentiu isso em algum tempo, de tipo, sabe, eu tenho que ter um pé atrás porque eu sou muito jovem, alguma insegurança por isso? Já. Por exemplo, eu quando tinha 25 anos, né, eu ficava com vergonha de falar que eu era o diretor da empresa. Né, porque às vezes eu tratava com pessoas de 50 anos. Não traria credibilidade, é isso? Eu tinha essa sensação, sabe? Então, eu preferia falar, por exemplo, que eu ajudava o meu pai. Né? E o meu pai sempre foi muito aberto. Isso é muito legal de falar, porque trabalhar, às vezes, com pai ou com mãe é difícil, né? Porque você tem uma intimidade... E mistura, né? Você tem uma intimidade muito grande com a pessoa. Mistura. Né? É seu pai, é sua mãe. Então, às vezes você saber diferenciar é difícil. O lado profissional do lado pessoal. Sim. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta. E isso que me possibilitou também ele deixar eu fazer tantas coisas na empresa e deu certo. Né? Acho que deu certo, espero que tenha dado. Você foi amadurecendo junto assim. Sim. É até uma coisa que eu ia perguntar também, porque eu tenho, na prática, né? Eu tenho 26, ou seja, eu tenho 5 aninhos aí, para quem sabe, não chegar num ponto de abrir quantas empresas já? Fundar algumas empresas. Então, nesses anos assim, que é parecido, né? Porque faz 10 anos que você disse que começou ali. Desses próximos 5 anos aí que eu tenho até chegar nos meus 31 igual você, dicas, passos que eu posso seguir, conselhos que você pode dar, que você seguiu ao longo desse tempo e virou a chavinha, fez você chegar aqui. Eu sabia que eu ia empreender em algum momento da minha vida. Eu sabia que eu ia abrir alguma empresa, eu sabia que eu ia empregar muitas pessoas. Eu tinha isso como missão de vida, desde muito novo. Falei pra vocês. E eu acredito que você se preparar para isso era aquela velha discussão. A gente se prepara e a gente vende ou a gente vende e se prepara? Né? Você tem o objetivo de empreender. Você já sabe onde você quer chegar. Então, faça a sua preparação com base naquilo que você quer empreender. Eu quero empreender na área de reciclagem.
Então vamos estudar sobre reciclagem. Vamos se aprimorar na área de reciclagem. Seria dar foco? Seria dar foco, exatamente. Vamos dar foco naquilo que você quer fazer. Mas é que acontece Empreender também. é muito genérico. Todo mundo quer empreender. Mas aonde você quer empreender? Eu vou falar sabe o que eu me sinto hoje na minha vida e que muitas pessoas talvez se sintam quando ela está começando a empreender? Como um aluno do ensino médio que ele vai entrar na faculdade. Eu sou um aluno do ensino médio, eu sinto isso. Então eu tô muito curioso, eu quero empreender. Só que eu sou aluno, eu fico pesquisando o curso. Será que direito é o curso que eu quero? Ou seja, será que esse negócio X é o que eu quero? Porque eu não sei, eu sou o começo. É um embrião. Então você começa a estudar tudo. Até você saber isso também é difícil, né? Por isso que você tem que pegar na sua essência aquilo que faz sentido para sua vida. Uhum. Você pode trabalhar com lixo. Lixo. E eu garanto que se você tiver amor, paixão e você tiver verdadeira empatia por aquilo que você está fazendo, vai dar certo. Uhum. Às vezes, por exemplo, eu sou um cara que eu sou apaixonado por carro, eu sou apaixonado... Mas eu detesto moto, por exemplo. Não gosto de moto. Se eu for empreender na área de moto, talvez eu não vou dar tão certo como eu gosto da área de carro. Sim. Então você tem que se conhecer para daí sim você tomar essa decisão. Se você abrir uma série de empresas e empreende há já um bom tempo, qual que foi a maior aposta que você fez e aquela que tirou o sono? Aquela que você tomou a decisão e falou assim, nossa, e agora? Bom, o que eu faço? Aquela que você não conseguiu dormir à noite. Isso foi... A minha maior aposta foi a compra de uma outra empresa no meio da pandemia. O que acontece? A gente, uma semana antes de decretar a pandemia, que se eu não me engano foi em março de 2020. 19 de março de 2020. 19 de março de 2020. Uhum. Em fevereiro, a gente fechou um negócio da compra de uma empresa que vocês nem citaram, o nome dela é Magnil. Olha aí, faltou. Você viu só. Mas ele vai acrescentando, vai ficando mais ainda. E a gente fechou o negócio em fevereiro e que ia começar a pagar em março. Era uma compra grande. Em 2020, era uma empresa que era o mesmo tamanho da minha. Uhum. Então imagina, por exemplo, hoje na sua casa, sei lá, vivem 3 pessoas, né? É como se mais 3 pessoas começassem a viver no mesmo ambiente que você. Uhum. A casa de 3 começa a virar 6. Sim. Só que é a mesma quantidade de banheiro, é a mesma quantidade de quarto, é a mesma... Então aquilo me deu um frio na barriga. Eu falei, como eu vou absorver tanta gente? Como é que eu vou absorver tantos clientes numa mesma estrutura? E nisso decreta a pandemia. Daí eu falei, agora, como é que eu pago? Mas assim, eu sou uma pessoa cristã, creio muito em Deus. E Deus foi muito bom pra gente, porque tudo deu certo. Tudo fluiu. A gente conseguiu pagar a empresa antes do tempo. E a gente conseguiu ter 100% de sucesso sem a perda de nenhum cliente. Nenhum cliente. Muito pelo contrário, a gente multiplicou os clientes. E isso também foi outra coisa que ajudou muito no crescimento e expansão da empresa. Eu ia perguntar, voltada pra gente saber mais sobre a Geralquímica, dos produtos que mais vendem hoje, por exemplo, assim, porque... Bom, a Geralquímica hoje ela tem um conceito de 4 segmentos diferentes a gente atua. Então a gente está no segmento automotivo, a gente está no segmento doméstico profissional, a gente está no segmento industrial e a gente está no segmento de lavanderia. Dentro do segmento automotivo, hoje é o nosso maior mercado. Cerca de 70% do nosso faturamento é focado no setor automotivo. Então a gente tem soluções muito interessantes para lavagem automotiva. E lavagem automotiva não é só carro. O nosso grande mercado é lavagem de ônibus, caminhão, transportadoras, postos de gasolina. E dentro desse mercado, a gente conseguiu desenvolver um produto que é um produto revolucionário. E assim, ele é revolucionário mesmo, eu falo com orgulho. Porque ele é um produto que, em um único produto, você consegue fazer a função de um multiuso, de um shampoo para carro, de um desengraxante, que é tirar graxa, fazer remoção de graxa. Você consegue ter a função de um limpa-baú, de um ativado, que é um produto mais ativo. Temos ele aí, você quer já... Vai falando enquanto você vai... Não, aparece, pode colocar assim, aparecer mesmo. É esse aí que é esse falando? Produto aqui, ó. Ele é o 3x1, ou 3 em 1. Isso é que eu não entendo mesmo, mas você coloca dentro de algum lugar. Como é que você usa esse produto aqui, ele é um produto que ele tem alta remoção de sujeira. Então ele consegue limpar o seu carro de uma maneira incrível.
com um alto poder de diluição, ele chega de uma diluição aí 1:50, então com 1 litro do produto você faz 50 litros para lavar o seu carro. Uhum. E além disso, ele é um produto biodegradável. Então ele não é um produto... Lógico, todo produto químico é perigoso, mas ele não é um produto agressivo. Agressivo para a pele, é nocivo na hora de você respirar o produto. Uhum. Essa é a tecnologia que ele tem. Esse é o diferencial que ele tem. Você consegue fazer uma limpeza muito boa dentro do carro com um custo muito reduzido. Pode ser usado em qualquer lugar do carro? Qualquer lugar do carro. Mas hoje ele, então, é o carro-chefe da Geral Química? É o que mais tá? Ele está entre os top 5. Ah, é? Entre os top 5. A gente vende muito produto para empresa de ônibus. Hoje, na cidade de São Paulo, 30% da frota de ônibus circular da cidade de São Paulo é lavada com o nosso produto. Olha. Hoje, é? dentro do Mercado Livre, hoje a gente é o 6º desengraxante mais vendido do Brasil. Caramba. Isso, dá pra falar algum valor? Só para as pessoas entenderem a potência disso? Volume ou valor? Algum valor, faturamento? Volume hoje a gente deve estar vendendo só de um item, né? Uns 5 mil galões mês. 5 mil galões de 5 litros dentro do Mercado Livre. Isso é bastante, né? Se você pensar. Que é um produto muito específico. Desengraxante, Solupan. 5 mil. É bastante galão. Aliás, você foi falando aí, isso, os seus produtos normalmente são vendidos para outras empresas, outros negócios, ou vocês vendem direto para o consumidor também? Hoje o nosso principal cliente é o CNPJ. Dificilmente você vai encontrar o meu produto numa gôndola de mercado. A gente nunca quis focar nesse público de ter o consumidor final como usuário. A gente sempre quis fazer produtos profissionais. Produtos para o CNPJ. Só que o produto, quando ele vai para a dona de casa, por exemplo, quando a dona de casa usa o nosso produto, vamos pegar um sabão líquido. Quando a dona de casa usa o nosso sabão líquido, por exemplo, ela fica encantada, porque ele é muito mais concentrado, ele tem um alto rendimento, a espuma dele é uma espuma diferente. Então, pegar esse produto profissional e levar para a dona de casa é um negócio muito legal. É um projeto que a gente tem de talvez chegar a isso para o consumidor final, mas hoje o nosso principal cliente é o CNPJ. E eu queria te complementar a pergunta. Você falou aí do que tirou o seu sono. E conta pra gente qual foi o seu maior erro e como que você saiu dele. Olha, eu acho que o meu maior erro foi... Dentro dessa empresa que a gente comprou, eles tinham uma linha de detalhamento automotivo. E essa linha de detalhamento automotivo, ela era focada em marketing multinível. O que é marketing multinível, para vocês entenderem? É quando existe um esquema de pirâmide, onde as pessoas elas começam na base e daí vão angariando outras pessoas para ir vendendo o produto. Okay. E cada pessoa, cada etapa da pirâmide, vamos colocar assim, vai ganhando sobre o outro na venda, certo? E assim, eu fiz um alto investimento nessa linha, acreditando nesse sistema, e daí eu percebi que sem o multinível ele não funcionaria. Então foi um investimento que a gente fez e que não deu em nada. Não teve venda, não funcionou. Não funcionou. Esse eu considero o meu maior erro. Porque assim, foi um investimento e não foi um investimento pequeno. Foi um investimento alto. Mas uma das características que quando você conversa... Eu tô tendo oportunidades muito ricas, assim, de conversar com empresários e perguntar para eles. E eles falam muito sobre a resiliência, assim. E sobre como o erro, entre aspas, ele é fundamental também. Então, esse obstáculo é fundamental. Você chegou no ponto. Porque esse erro fez eu construir uma nova marca. Que tá até aqui, a Works. Cadê Pega a aí Works? também. Pega aí, já mostra. Aí, parece eu ia falar outra marca. Já parece a garrafa da Voss. Aí não é concorrente, a água não é concorrente. A água não é concorrente. Não parece? Que chique, ó, a garrafa do... Essa linha aqui a gente criou há 1 ano. É uma linha para estética automotiva, então eu peguei tudo que eu errei na outra linha e eu fiz com que a gente melhorasse. Então nasceu de um erro. Nasceu de um erro. De uma oportunidade. De uma oportunidade. Exatamente isso. Uhum. Isso daqui nasceu de uma oportunidade. E daí a gente criou essa linha, que é a linha da Works, é uma linha que tá
Está sendo muito aceita pelo público de estética automotiva. Inclusive, a gente vai estar no Detail Fest, que é um maior evento da área de estética automotiva, trazendo essa solução da Works. E a gente fez algumas inovações também no produto, né? Que eu acho que é bem legal mostrar. Então, aqui tá bem fechado, tá bem lacrado. Não derruba, que aí a Rô vai te matar aí também. Então, ó, por exemplo, uma das dificuldades do mercado, quando você pega um produto concentrado, é você fazer a diluição desse produto. Então, a gente fez com que a tampa, além dela ser bonita, ser um design do produto, ela também vai se transformar em uma tampa dosadora. Igual quando é um amaciante concentrado, você compra, ele fala, olha, coloca uma tampinha. Sim. E aqui dentro, a gente consegue ter a dosagem em ml. E daí, cada produto vai ter a sua dosagem. Além disso, é um produto também que a gente fez como um produto inteligente. Então, ele tem um QR Code aqui, se vocês olharem. Você escaneia o QR Code e ele vai para o manual falado do produto. Como você deve usar, qual a diluição, qual a concentração. Então, o cara ele não precisa ficar perguntando. Tem cheiro? Tem cheiro, tem cheiro. Eu quero sentir também. Eu já tô aqui, né? Esses 2 produtos que eu trouxe, eles são sem cheiro. Tá. Mas toda a linha tem cheiro, tá? Que esse daqui é um removedor de cimento, então... Removedor de... É um removedor de cimento que a gente usa. Ele é um produto sem cheiro e esse daqui é uma outra inovação também de produto, que é o Carbon Clear, que ele remove resíduos de carbono. O que são resíduos de carbono? Fumaça de escapamento. Aquilo queima. Aquilo é um resíduo de carbono. Então ele consegue remover de uma forma muito legal. Que específico. Eu não achei que tinha produtos tão específicos assim para remoção do cimento, remoção de tal coisa. Na estética automotiva, é o que eles mais concentram. A gente tem 19 produtos, para você ter uma ideia. Onde cada produto vai ter uma função. Caramba, eu não sei. Diferente desse mercado que eu mostrei, que ele é um produto só. Em um produto só, você consegue fazer tudo. Então, para cada tipo de mercado, a gente tem uma solução diferente. Por isso que a minha empresa é uma empresa de soluções em limpeza, onde a gente atende cada mercado com cada solução específica. Hoje a Geral Química é uma das maiores, assim? Olha, no mercado de pesado, a gente está entre as 5 maiores. No mercado de pesado. No mercado de pesado que eu falo, lava caminhão, que é o lava truque. Se você pegar transportadora, empresa de ônibus, hoje a gente está entre as 5 maiores. Nesses outros segmentos, a gente é menor. E tem pretensão, o que vocês planejam aí para o futuro também? Alguma? Com a nova planta, a gente vai ter um crescimento muito grande, porque a gente vai ser a única empresa no Brasil a ter esses 3 tipos de licenciamento diferentes que eu falei para vocês, saneante, cosmético e Ministério da Agricultura, e ter uma linha muito forte em cada um. Eu vou fazer uma fofoca aqui. Pode fazer. Pode fazer. Não, que eu tenho que aproveitar. Eu não tô aqui para guardar as coisas também. Porque antes do nosso papo começar, eu vi uma coisa sobre exportação para outros países, talvez Dubai. Existe isso? Sem dúvida. Inclusive, eu estava conversando com o Rico a respeito disso, para ele dar uma força pra gente, porque eu tive a oportunidade de conhecer Dubai e lá a cidade é uma cidade muito, muito rica. A cidade cheira ouro. Você tinha comentado. Cheiro de ouro. Cheiro de ouro. Tem ouro pela cidade inteira. E eles são muito apaixonados por carro. A gente vê mesmo, né? Todos aqueles carrões. Todo mundo tem Porsche, luxo, Lamborghini, né? Ferrari. O luxo, assim. Só que tem poucos produtos de estética automotiva. Olha, tô dando um spoiler aí pra concorrência. Não. Tem poucos produtos de estética automotiva no país. Porque lá não é um país industriário. Nem sei se tem essa palavra, industriário. Mas não é um país industrial. Eles adquirem tudo de eles fora. Eles adquirem tudo de fora. Então é uma excelente oportunidade para você focar um marketing e conseguir pegar esse público, que é um público carente. Hoje eles são carentes lá. Mas explica um pouquinho, mas como é que funciona? Veja, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas, por exemplo, todo mundo lá anda de Ferrari, anda de Porsche, e obviamente eles têm que lavar isso em algum lugar, limpar isso em algum lugar. Como é que isso funciona? Você tem essa informação? Eu tenho porque eu vi, eu quis ver. Lá é muito comum, ao invés de ter aqueles pedintes de rua, tem os lavadores de rua.
Eles são tão apaixonados por carro que eles querem deixar limpo a todo momento. Então, flanelinha, ele tem um paninho de microfibra, tem um produtinho lá básico, que geralmente esse produto vem da China, Uhum. e ele lava o carro dele lá. Se ele quer fazer uma lavagem mais especial, ou eles fazem em posto de gasolina, principalmente com aqueles rolos, que são rolos que... Ele coloca uma Ferrari nos rolos. Ele coloca uma Ferrari, eu vi isso, vi com os meus olhos. No posto. No posto. Uma Ferrari sendo... Eu acho que eu tenho até o vídeo, que eu fiquei tão abismado. Eles colocam naquele rolo que vai lavando. Sim, automático. E né? aquilo risca o carro. Tem sua função, né? Mas para uma Ferrari não é o mais indicado. Ô, mas e que sorte do flanelinha? Porque assim, ele não vai limpar. Aqui o flanelinha é o Corsa, né? Que ele vai conseguir limpar na rua ali. Agora imagina você com flanelinha em Dubai. É. Você vai limpar diariamente a Lamborghini, Ferrari. Carro de milhões, né? Milhões. Carro de milhões. Mas para eles é uma coisa comum. Eu, por exemplo, eu peguei o carro mais barato quando eu aluguei lá. O carro mais barato era um Corolla Cross. Era o carro de entrada deles. É, deve ser o carro. É, o que você falou. De Mas aí vem outra pergunta também. Tipo, Caio, era tipo um mob nosso aqui. É um mob nosso. e o mob nosso tá R$100 e poucos mil. Nem isso. Bem na Não, nossa É vez. o carro de entrada deles. Aí entra uma coisa que o Rico também pode... Ó, a figura... O Rico pode enriquecer o assunto, que é em relação à exportação, porque deve ser... não sei como que funciona para você exportar também. Às vezes uma pessoa que tem um negócio que ela quer tirar isso do Brasil para exportar. Vocês já estão vendo isso? Como é que funciona isso? Sim. Bom, dentro do nosso negócio, né, a legislação ela é um pouco mais pesada, vamos falar assim. Porque a gente hoje é vinculado ao Ministério da Saúde, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e você tem que ter uma licença para exportação. Não é qualquer um que exporta. Não basta você ter a licença da Anvisa, você tem que ter uma licença de exportação. E além disso, você também tem que ter quem compre. Não adianta você ter... Você poder exportar sem ter o mercado, né? Então você tem duas etapas. Primeiro você tem que se preparar na sua parte, na sua fábrica, na sua indústria, tanto da parte documental, você tem que fazer, dependendo do país, alguns estudos para você mostrar que aquele produto ele não vai ser agressivo, que ele não vai causar nenhum dano para o país onde ele está indo. E você também tem que ter outro ponto que é desenvolver o mercado, que é desenvolver quem queira comprar o seu produto, distribuidores, e fazer com que o produto alavanque. Mas isso não é nada impossível. Né? É uma coisa totalmente possível que está no nosso radar. Vocês investem em marketing hoje? Olha, o nosso investimento em marketing ele não é tão alto quanto eu gostaria. Né? Você pega uma Coca-Cola, por exemplo, ela investe praticamente 10% do faturamento, não do lucro, do faturamento. Não chega a 10%, mas ela investe quase isso só em marketing. Né? Por isso que a todo momento você tem propaganda de Coca-Cola, tem propaganda... mesmo sendo o refrigerante mais vendido do país. Hoje a gente não investe em marketing porque enquanto eu não tiver a nossa fábrica, a nossa planta, hoje eu estou limitado na minha estrutura. Não adianta eu ter demanda e não conseguir atender. Né? A mesma coisa, o empreendedor que está começando, isso é um problema bom, não é um problema ruim, né? Às vezes ele vai montar, por exemplo, um lanche na garagem da casa dele. Só que o lanche é tão bom que muita gente começa a vir atrás desse lanche e fala, eu quero. E ele não dá conta de atender, porque não tem estrutura. É a velha história. Então, por isso que a gente tem... Mas quando isso acontece, que é um problema bom, ele tem que se estruturar e começar a aumentar a capacidade dele, que é o que a gente está fazendo. É semelhante ao que a gente está passando. Então, hoje, 100% da nossa capacidade produtiva é vendida. E como que se aumenta essa capacidade? Como é que é feito isso? Porque a gente não pode dar o passo maior que a perna. Por isso que é um projeto a longo prazo. Sabe há quantos anos a gente está com esse projeto de fábrica nova? Há 5 anos. Agora é que a fábrica está sendo construída. Mas eu estou há 5 anos me planejando. Uma que eu sou conservador. Então, eu faço tudo com recurso próprio. Não quis pegar nada financiado em banco. Então, se tem dinheiro, faz. Se não tem dinheiro, não faz. E assim, não estou dizendo que esse é um caminho, mas é o caminho que eu uso, que é o melhor caminho. Estratégia. É a estratégia que sim. eu uso. E dá certo para mim. Outras empresas, elas gostam de se endividar e usa o recurso do banco, usa o recurso financeiro de outro país,
de algum Pega no financiamento. agiota, aí a pessoa se ferra. Então, mas pode acontecer e dá certo. Mas eu não. Eu faço, se eu tenho dinheiro, eu faço. Se eu não tenho dinheiro, eu não faço. Não, é que eu ia falar que existe muito também a dificuldade de quem é pequeno, o micro e o médio empreendedor, ele é bom, ele começa a crescer tanto que é o que você tá falando, aí ele tem dificuldade de entender, e agora eu vou ter que virar grande? Como é que eu faço isso pra virar grande? Porque ele tá acostumado em só ser médio, ele tá acostumado em ser... Então, aí entra no que eu te falei agora há pouco. A pessoa, se é uma paixão da pessoa, se ela realmente entende que aquilo faz sentido para ela tem que correr atrás do conhecimento. E correndo atrás do conhecimento é que ela consegue entender os próximos passos que ela tem que dar. Né? Se a hamburgueria dela, que ela começou na garagem dela, tá bombando e ela vai precisar aumentar, se ela for atrás, por exemplo, do Sebrae, tem vários cursos que pode ensinar ela a como operar melhor. Ela vai conseguir se estruturar e talvez fazer um empréstimo, um microcrédito, que existe hoje no Brasil. Existe o microcrédito, né? A gente tem aqui no estado de São Paulo o Banco do Povo, que ele fomenta justamente para esse tipo de situação, onde você consegue um dinheiro a um custo baixo, com alto prazo de pagamento, para você conseguir comprar o seu equipamento ou comprar sua máquina e se estruturar da melhor forma. Então, assim, a gente tem que buscar informação. Eu tava vendo porque eu descobri recentemente, quer dizer, acho que descobri, que a diferença de endividamento e alavancagem. Qual é a diferença dessas duas coisas? Bom, eu não sou Eu sei que parece bobo a pergunta, mas é que eu tô aqui para fazer essas perguntas. Então, eu não sou nenhum consultor financeiro, nenhum especialista financeiro, né? Mas eu posso te exemplificar. O endividamento é aquelas dívidas que a sua empresa tem e seus compromissos a pagar. Então, é igual na nossa vida. Qual é o endividamento da sua vida hoje? Você tem conta de luz, você tem conta de água, você tem internet para pagar todo mês. E você tem algumas prestações do cartão de crédito, por exemplo, que às vezes você faz parcelado em 10 vezes, em 5 vezes. Isso é o endividamento da sua vida. A alavancagem financeira é quando você vai tomar um dinheiro para justamente alavancar alguma coisa. Crescer, fazer algum crescimento. Então, por exemplo, eu vou tomar um empréstimo, igual eu usei do Banco do Povo. Alavancar seria impulsionar. Impulsionar, exato. Eu vou pegar 15 mil reais, por exemplo. Com esses 15 mil reais que eu estou tomando de empréstimo, eu consigo comprar uma chapa nova. E essa chapa vai fazer com que, ao invés de 4 hambúrgueres sejam fritos, eu vou conseguir fritar 8. Então, eu estou dobrando a minha capacidade produtiva. E nisso eu estou alavancando, eu estou pegando um dinheiro para alavancar o meu negócio. Aumentando o faturamento. Aumentando o faturamento, inclusive. De empresários que eles ganham dinheiro com alavancagem. Eu não entendi. Eles ganham dinheiro fazendo alavancagens. Assim. Na realidade, acho que eles não ganham dinheiro. Eles usam dinheiro, vamos dizer assim, de fora, que não próprio, para que eles possam investir no seu negócio, melhorar os seus processos e, com isso, produzir mais. E esse produzir mais gera um maior faturamento, que a gente chama de alavancagem. Entendi. Eu acho que isso que você quis dizer, não foi? Foi. Sim. Foi o que eu entendi. E, assim, eu notei que você falou muito em estratégia. Estratégia. E as pessoas, hoje em dia, elas empreendem sem ter nenhuma estratégia. Você concorda? Hoje ninguém pensa, né, como empreender, o que fazer, como se preparar. Que etapa que você acha que seria essencial uma pessoa que está começando agora para empreender, baseado na estratégia? Quando você vai adquirindo bagagem que eu falo de abrir empresa, de errar, de acertar, quando você vai tendo essa bagagem, você começa a reparar, por exemplo, que alguns negócios eles já nascem mortos. Você fala, não sei se já aconteceu com você, mas de você entrar em um restaurante novo, por exemplo, e você falar, eu acho que esse cara não aguenta 6 meses aqui, se ele continuar trabalhando dessa forma. Por quê? Porque o processo, de novo, porque o processo da entrada e da experiência do cliente da entrada até o momento onde eu saio, em algum momento ele está falhando. Então, ele pode estar falhando, por exemplo, no preço, na precificação. Ele pode estar falhando, por exemplo, no atendimento, que isso é muito comum, ter um atendimento muito ruim. Às vezes você pede, por exemplo, uma pizza de
calabresa e vem uma pizza de 4 queijos. Eu não como queijo. Eu ia ficar muito, muito chateado se isso acontecesse. É uma outra coisa que eu também tô aprendendo nos últimos dias. Eu ouvi mais empresários falando, uma coisa que você falou, precificação. Eu não sabia que isso era tão importante assim. Então, Com certeza. mas como é que, não sei se puder, como é que se faz uma precificação, por exemplo, na sua empresa? Como é que é feito a precificação desses produtos, se puder, de Bom, alguma forma? cada empresa ela tem uma metodologia diferente. Existem várias formas de você fazer uma precificação. Né? Uhum, Você pega, por exemplo, um iPhone, certo? O custo de produção dele deve ser muito semelhante a um celular como o Xiaomi, uhum, certo? Só que qual que vale mais? Qual que é mais caro? iPhone. O iPhone, certo? Uhum, Por quê? Porque as pessoas enxergam um valor naquele produto. uhum, As pessoas enxergam que aquele produto tem alguma coisa diferente do que um Xiaomi não tem. uhum, Ou então ele tem um marketing muito bom que faz com que as pessoas acreditem, que o iPhone é o melhor celular do mundo. Que ele traz mais benefícios, né? Sei lá, vamos dizer Então a assim. precificação de um iPhone, ele não vai ser baseado no custo de produção. Ele vai ser baseado no valor que as pessoas enxergam no produto. Agora, tem outras coisas que você vai ter que se basear no custo. A sua empresa, a minha indústria, por exemplo, tem muitos produtos que eu defino uma margem que eu quero ganhar, uma margem mínima. O que é essa margem? É o meu ganho, a diferença entre o custo e o preço de venda. uhum. Então, eu vou definir uma margem mínima e eu aplico isso. Daí, eu estou fazendo uma precificação pelo custo. E tem algumas precificações que vão ser pelo valor do produto, pelo valor que as pessoas enxergam no produto. Então, eu dei 2 exemplos para você entender. Eu acho que é uma das maiores dificuldades você saber o quanto que custa o meu produto. Eu tô fazendo algo aqui, ainda mais quando é uma coisa mais nichada, que tem menos produtos no mercado, aí deve ser mais difícil ainda, que você não tem muita norte, né, para você saber. Por exemplo, uma das empresas que a gente está abrindo, que vocês até citaram aí, é o Grupo Flash. E que eu tenho muito orgulho de falar disso. Eu tenho um sócio, que é um sócio muito bacana, que tá liderando esse projeto. E a gente vai abrir uma hamburgueria. Uhum. A gente vai abrir uma hamburgueria e essa hamburgueria, a ideia é que ela seja franqueada. Então a gente vai criar uma franquia em cima dessa hamburgueria. E a precificação, quanto eu vou cobrar o meu hambúrguer? Eu vou cobrar 30, vou cobrar 20, vou cobrar 40, vou cobrar 50? É um questionamento que qualquer pessoa vai fazer, que qualquer empreendedor tem que fazer. E aonde você vai encontrar a resposta? Qual o público que eu quero atingir? Aonde está o meu público? E quanto o meu público está disposto a pagar? Quando você responder essas 2 perguntas, você vai saber o preço do seu produto. Aí é pesquisa, né? É pesquisa. Né? Por isso que você tem que pesquisar muito. Você tem que saber a experiência que você está oferecendo se está de acordo com o público que eu quero atingir. E hoje se fala muito em experiência do cliente. É verdade. Então, a experiência do cliente é o que move as ações dele. É o que move, por exemplo, o cliente sair da casa dele e vir até a minha hamburgueria. E aí, naturalmente, também vai influenciar no preço, né? Ele não tá pagando pelo produto, ele tá pagando pela experiência. Então, você Exato. vai em alguns lugares, você vai num jogo de futebol, o jogo de futebol custa R$500. Nossa, tá muito caro. Não, mas é a experiência. Você vai Exato. ficar no Jogo meio da de multidão, futebol. né, e tudo mais. Daí, é outra pergunta que o empreendedor tem que responder. Ele quer ser uma commodity, ou seja, ele quer ser um mais um, ou ele quer trabalhar de uma forma diferente, trazendo essa experiência. Trabalhar como commodity não tem problema nenhum, não é uma coisa ruim. O que é? Desculpa, o que é? Commodity, por exemplo, você pega soja, você pega grãos, tudo isso é commodity. Quando a gente fala no negócio, é quando você compra tudo mais do mesmo. Você vai comprar, por exemplo, arroz. Você tem preferência por marca de arroz? Seu arroz A, B, C ou D? Tudo é muito parecido o preço, concorda? Sim, sim. Muda R$1, muda 50 centavos. Entendi. Muda... Porque é tudo commodity, é o mesmo produto. Agora você vai comprar, por exemplo, um arroz arbóreo. Já é diferente, concorda? Uhum.
Não é um arroz que todo mundo está acostumado. Daí o cara ele faz uma caixa diferente, ele embala a vácuo. Sim. Daí ele começa a criar valor pro produto. Diminui o tamanho, né? Diminui o tamanho. Diminui o tamanho. E aumenta o quê? A margem. Aumenta a margem. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito legal. Bom, vocês falaram que pode falar marca, pode falar... O que você pode- quiser. Se você quiser. Então, eu acho muito legal o que a JBS fez no Brasil. Ela é dona de tudo, né? Dona do É. país. Bom, tudo bem. Não vou entrar em méritos políticos. Não quero entrar... É um fato. entrar em divisões políticas. Mas eu lembro que há uns 5 anos atrás, quem tá assistindo a gente pode pegar essa propaganda. Eles contrataram uma pessoa para fazer propaganda do grupo JBS. Tony Ramos. Tony Ramos. Lembro. Tony Ramos, a JBS foi a primeira empresa a transformar um produto que ninguém... Você ia no açougue e você perguntava a marca de carne? Não. Nunca ninguém perguntou marca de carne. Não, se você a pede carne é A, pronto. se a carne é B, se a carne é C. É. A JBS foi a primeira empresa a falar: a minha carne tem nome. E o nome dela é Friboi. Uhum. E daí você ia no açougue e você falava: eu quero a picanha, mas eu quero a picanha Friboi. E eles escolheram Tony Ramos, que eu particularmente gosto muito dele, é uma pessoa Família. familiar, uma pessoa de credibilidade, passa uma credibilidade enorme, Uhum. né, para qualquer dona de casa, qualquer família que esteja assistindo. E eles conseguiram transformar uma commodity, que era carne que ninguém queria saber se era marca A, B, C ou D, a colocar um valor no produto. Uhum. E a Friboi, ela começou a ser vendida mais cara do que qualquer outra carne. Fato curioso, rapidinho, que eu tava vendo um vídeo. A JBS tá virando a maior produtora, se já não é, de carne nos Estados Unidos também. Não é só no Brasil. Ela tá dominando os Estados Unidos também. Eu tenho um amigo meu que trabalhava em uma dessas fazendas, ele conhecia algumas pessoas da família lá, ele me conta coisas assim de 2 aeroportos nas fazendas. Então, Coisas inacreditáveis, assim. o Brasil, ele não será, ele é hoje a fazenda do mundo. Ele é a fazenda Ele já é, né? Ele já é a Já é. fazenda do mundo. Uhum. E olhando isso, mirando isso, que a gente criou a empresa Clean Bills, fazendo jabá, né? Já. Mas a Clean Bills é uma empresa, ela tá focada muito no ramo agro. É uma aposta nossa. Eu também tenho 2 sócios dentro dessa empresa, mas a gente trabalha com produtos para desinfecção agro. Por exemplo, a parte de suinocultura. Suinocultura tem crescido ano a ano aqui no Uhum. Brasil. E a gente tem produtos para fazer a desinfecção, por exemplo, de um ambiente sujíssimo que é um chiqueiro. Uhum. A gente consegue limpar um chiqueiro com soluções inovadoras, produtos inovadores, equipamentos inovadores. Uhum. A gente consegue, por exemplo, alguém tem noção de quantos milhões de ovos produz por dia uma granja média? Nem vou falar uma das maiores granjas do país. Mas você tem noção quantos? Não tem ideia. A gente vende para uma granja, que é a granja Katayama, por exemplo. Essa granja, ela produz mais de 1 milhão de ovos por dia. 1 milhão? 1 milhão. Isso é pouco, não é muito. Quantas galinhas tem que ter, Pra cada né? ovo, uma galinha, certo? É. Pra cada ovo, uma galinha. Tadinha das galinhas. Você pega no Espírito Santo, hoje o Espírito Santo é o maior estado produtor de ovo do Brasil. O Espírito Santo. Hoje, o estado do Espírito Santo faz mais de 20 milhões de ovos por dia. 20 milhões? Meu Deus, ovo, é muita coisa. É ovo pra caramba. É muito ovo. É muito ovo. É que eu ia fazer uma piada. Mas é que a Graciane Barbosa já come 10% dos ovos. E que continue comendo mais. Quero vender cada vez mais. E a gente faz o produto para desinfecção do ovo. Então, quando o ovo tá passando na esteira, que ele vai ser embalado, ele precisa ser lavado. E essa lavagem é feita com o nosso produto. Ah, que legal. Então deve ter uma máquina que joga o produto em limpo. Joga o produto líquido, lava o ovo, e daí ele tá liberado para ser embalado. Que legal ver que existe negócio, também tem isso, né? Tem negócio em tudo que você puder imaginar. Numa limpeza, igual você tá falando, falando bem grosso modo, numa limpeza de chiqueiro tem negócio ali. Tem. Tem vocês ganhando. Tem. Bom, outra coisa, Rico, que é legal falar,
dentro do Grupo Flash, que é essa franquia de hamburgueria que a gente está criando, tudo isso nasceu por conta de um lava rápido. Eu contei a história do meu pai, falei que meu pai tinha lava rápido, e a gente também tem um lava rápido, que é onde a gente tem o nosso laboratório, para a gente testar os nossos produtos. Como é que a gente vai saber se o produto funciona ou não funciona? Então a gente precisa de um lava rápido. E lá a gente consegue ver se o produto realmente tem o resultado que ele promete ter. Então a gente tinha esse lava rápido, que é o Jato Clean, aqui na cidade de Atibaia. A gente tem esse lava rápido muito bacana, que é um lava rápido que ele fica ali na Faria Lima. E dentro desse lava rápido, a gente resolveu criar uma franquia para lava rápidos, que em breve vai estar disponível em todo o país, que vai ser o Lava Flash. O Lava Flash, que é do Grupo Flash, por isso que é o Grupo Flash, né? Vai ser um lava rápido totalmente inovador, que a gente vai conseguir usar os produtos da Geral Química. Então, esse produto aqui, onde eu comentei com vocês, que é um produto inovador, que é em um produto só, você consegue fazer a lavagem completa do carro, a gente vai conseguir fazer isso em menos de 29 minutos, com acabamento e aspiração. Então, a gente vai conseguir lavar o carro de uma maneira muito rápida. E tudo isso com o quê? Com processos bem definidos. Por isso que a gente vai vender essa franquia, para que outras pessoas consigam levar para sua cidade um modelo único de lavar rápido, onde você tem rapidez e qualidade. Lava rápido. O lava rápido tem que ser rápido. Ultimamente a gente tem visto que o lava rápido é muito lava lento. Eu mesmo. Né? Você chega o carro, por exemplo, e fala, eu tenho que esperar 3 horas para buscar o carro. Aqui nesse modelo de franquia, não. Você vai chegar e você vai ser atendido de uma forma muito rápida. Esse é realmente um lava rápido. Exato. Entendi. Bom, então, até aproveitando aqui a oportunidade, nós sabemos que você é membro do Rotary, do clube, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da relação entre o Rotary e o empreendedorismo. Você é diretor, né? Diretor do Rotary. Diretor do Rotary. Eu fui presidente já 2 vezes do Rotary, aqui da cidade. Atualmente eu atuo na área de fundação rotária, que a gente chama, que é a parte de doações do Rotary. Então é uma parte que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente trabalha com projeto social e ao mesmo tempo a gente faz com que esses projetos virem realidade. Construímos aqui na cidade o primeiro banco de leite da cidade. E o Rotary, ele tem essa noção de empreendedorismo muito clara, porque um dos projetos sociais que a gente desenvolve é o microcrédito. Olha. Então a gente pode, por exemplo, pegar um subsídio global, que a gente chama. O que é um subsídio global? É a gente pegar a central do Rotary no mundo, com vários países do mundo. O Rotary tem outros lugares do mundo? Tem. Hoje nós somos em 138 países. Não sei o número exato, mas seguramente a gente está em mais de 70% dos países do mundo. Eu posso voltar 2 passinhos rapidinho? Claro. Mas aí pode ser objetivo, porque tem gente, eu mesmo não sabia. O que é? Eu não... eu vou falar o meu preconceito aqui. Para mim era uma coisa fechada, era uma coisa... Não tem nada meio disso. Maçonaria, assim. Não tem nada. O Rotary, ele é aberto a qualquer membro da sociedade que quiser fazer parte. É um clube de serviços, a gente se identifica como um clube de serviços, onde as pessoas vão se reunir para a gente fazer o bem da sociedade. Então, aqui em Atibaia, por exemplo, a gente vai focar na cidade de Atibaia e a gente vai tentar resolver alguns problemas da sociedade. Eu nunca vou pegar, por exemplo, um projeto para resolver o problema do rico. Agora, eu posso pegar um projeto para desenvolver um problema do bairro onde o rico mora. Porque daí mais pessoas vão ser atingidas. Mais pessoas vão poder utilizar esse projeto. Então, o Rotary, ele é muito focado no coletivo e não no individual. E a gente faz projetos, a gente se reúne semanalmente para fazer projetos sociais e ajudar a sociedade de uma maneira geral. Aí, desculpa, você estava no raciocínio lá falando dos países, do microcrédito em relação ao empreendedorismo. Então, a relação que tem, a gente tem um subsídio, que a gente chama de subsídio global, onde vários países do mundo podem se ajudar. Você pega, por exemplo, o Japão, certo? Ou o Canadá. Né? Que problemas sociais tem o Japão? Que problemas sociais tem o Canadá? O Japão, por exemplo, ele tem muito problema de suicídio. Né? As pessoas se suicidam
de uma maneira muito alta, muito elevada. Mas problema social, falar que tem morador de rua, que tem... É uma coisa que o país não tem. Então sobra muito dinheiro no Japão, por exemplo. E daí eles pegam e ajudam países menos desenvolvidos, que é o caso do Brasil. Então a gente recebe muito dinheiro de fora. E quando esse dinheiro vem de fora, a gente pode fazer projetos para ajudar a população local. Aqui de Atibaia, por exemplo. E esse subsídio global, você pode fazer um microcrédito para auxiliar, por exemplo, manicures a estruturarem um salão de beleza. Uhum. Ou pessoas para cozinharem e fazerem ovos de Páscoa ou confeitaria. E a gente, como clube, a gente cede esses empréstimos de acordo com os critérios do projeto e a gente faz esse acompanhamento junto às pessoas. Então, isso é uma das áreas que o Rotary Muito atua. legal. Uma das áreas, onde a gente pode pegar dinheiro de fora e fazer com que... Então há um fomento, né? Há um fomento. Entendi. Mas a gente também faz projeto de, por exemplo, bom, não sei se a gente tem tempo para isso, né? Mas tem um projeto que eu acho muito legal, que é um projeto do Rotary de Brasília, aonde ele entrou lá nas comunidades. Tem Brasília, quem não conhece Brasília, né? Tem a cidade de Brasília e tem as cidades em volta de Brasília. E em alguns lugares dessas cidades em volta de Brasília, são cidades muito humildes. Uhum. São lugares muito humildes. E um dos problemas que ele identificou foi a falta de saneamento básico. Então as pessoas, elas não tinham saneamento básico e a água que elas tomavam era uma água suja. Água que tomava, igual a água aqui que a gente está tomando. Era uma água suja. Aquela água, ela estava contaminada no meio de, enfim, de coisas ruins. E daí a gente fez um projeto para comprar filtro de barro para cada casa de cada bairro dessas cidades não favorecidas, dessas cidades pobres. Uhum. E adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Cada casa recebeu um filtro de barro e o número de atendimentos na UPA reduziu em 50%. Cara, 50? É significativo. Caramba, bastante. Por causa de um filtro de barro. Uhum. Que é filtro de barro. simples, né? Uma coisa tão simples, que é você ter uma água potável Uhum. para tomar. Lá eles tinham muito problema de, por exemplo, estômago, né? Porque você toma uma água contaminada, a primeira coisa que mexe é no seu intestino. Então, um projeto simples reduziu. Tinha muita falta de aluno na escola, por exemplo, porque estava com diarreia. O Rotary, então, qualquer pessoa pode entrar? Qualquer pessoa pode entrar. Entendi. Qualquer pessoa pode entrar. Você, por exemplo, está convidado aí no nosso clube. Nossas reuniões são todas terças-feiras, às 20 horas. Oh, me sinto lisonjeado. Quem sabe? Apareço lá, né? Agora eu tenho uma pergunta bem interessante para você. Esse é um assunto que a gente discute muito aqui. Você, com toda a sua experiência de empresário, eu queria que você falasse um pouquinho e emitisse sua opinião. Por que 80% das novas empresas no Brasil, elas quebram de alguma maneira? Vou repetir. Falta de conhecimento. Não estrutura o negócio da forma que tem que estruturar. Não estuda o negócio naquilo que ele quer empreender. Se não tiver estudo, se não tiver conhecimento daquilo que você quer fazer, não vai dar certo. Você tem que estudar aquilo que você pretende fazer. Então, é aquilo que eu falei. Muitos negócios, você entra, por exemplo, num restaurante, você fala, isso daqui não aguenta 3 meses, 6 meses, daqui 6 meses está fechado. E outra coisa muito interessante falar, eu disse que eu tenho muito orgulho de ser latino. Sim. Né? E um dos pontos, e isso dificulta o nosso empreendedorismo aqui, não é que dificulta, a gente é um povo empreendedor, só que a gente é um povo apaixonado. Uhum. Sem dúvida. A gente é muito apaixonado e a gente se apaixona, inclusive, pelos nossos negócios. O americano, a partir do momento que ele abre um negócio e o negócio começa a dar prejuízo, ele fala, olha, eu vou esperar 3 meses. Deu 3 meses, continuou no prejuízo, ele fecha. Uhum. A gente não. A gente se apaixona pelo negócio. Não, vamos tentar. Insiste. Uhum. Não, vamos fazer um empréstimo. Vamos conversar com a tia Dolores. Ver se a tia Dolores empresta um dinheiro. E, na verdade, a gente não consegue ser racional e falar, olha, não tá dando certo, tem que fechar. Uhum. Não deu. Errou.
chegou a hora. E a gente tem muita dificuldade disso. Entendo. Agora, um outro assunto também é mão de obra. Quando você vai empreendendo, a sua mão de obra vai crescendo Boa cada pergunta. vez mais. Só que como você avançar com isso e eu sendo na mão de obra e tendo qualidade no seu serviço ao mesmo tempo? Bom, mão de obra é a dificuldade de qualquer empresa, qualquer país do mundo, seja aqui no Brasil, seja na China, seja na Índia. Em alguns lugares é mais escasso. Você pega, por exemplo, Canadá, o Canadá chama gente porque não tem gente boa para fazer mão de obra, né? Uhum. Então ele precisa trazer gente de outros países. Mas eu acredito que você tem dois caminhos para seguir, né? Ou você pode mecanizar a sua mão de obra. O que é mecanizar a sua mão de obra? Você pode trabalhar de forma mais produtiva. Em processos, por exemplo, você pode fazer com que processos reduzam a sua mão de obra para você conseguir ter mais eficiência, ou você pode contratar maquinário para diminuir a sua mão de obra e você ser ainda mais eficiente, mas tudo isso necessita investimento. Uhum. Daí eu não tenho grana. Então o que eu faço? Investe em processo para você fazer com que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Hoje, uma das dificuldades, uma das maiores dificuldades que as empresas têm é em o funcionário que está operando não entender o que ele está fazendo. Uhum. Se ele não entende, vai ser difícil ele acertar. Então você tem que instruir o seu funcionário, você tem que fazer com que ele realmente compreenda a função dele ali e compreenda a importância dele. E o outro caminho, né, que a gente estava falando é justamente nessa parte de processo. Ou você faz o processo acontecer ou não dá certo. Uhum. Então, eu acho que a dificuldade é em as pessoas assimilarem esses processos e contratar mão de obra, de fato, treinar, Uhum. né? Todo mundo quer contratar, mas ninguém quer treinar. Treinar é caro. Treinar dá trabalho. Treinar faz com que a pessoa se cansa. Mas é melhor você investir no começo na sua contratação, na hora de você fazer esse processo, do que ficar contratando e demitindo um monte, que aí você vai ter problema trabalhista, nunca vai ter... Né? E você enfrenta hoje problemas de mão de obra, especificamente nas suas empresas? Enfrento. Você pode exemplificar pra gente, assim, alguma coisa? Uhum. Olha, eu tenho muita dificuldade em dois níveis. Ou na mão de obra de entrada, a gente tem muita dificuldade. O que é a mão de obra de entrada? É aquela mão de obra que vai ser o salário mais baixo da empresa, que vai trabalhar como auxiliar de produção, que vai ser aonde a pessoa entra pela empresa, né? A gente tem uma certa dificuldade de encontrar o perfil correto, pessoas que queiram trabalhar e estejam... E a gente também numa mão de obra extremamente especializada. Esses dois pontos a gente tem muita dificuldade de encontrar. Quando você, por exemplo, quer um vendedor técnico, é difícil encontrar um vendedor técnico. Uhum. Ou um vendedor que seja vendedor mesmo e queira trabalhar na parte comercial. Então, você tem duas possibilidades. Ou você vai formar esse profissional, ou você vai pagar um salário muito bom para que ele trabalhe para você. Uhum. Você tem essas duas possibilidades. E a mão de obra de entrada, eu vejo que a principal dificuldade é fazer com que essa geração, que a gente falou no início da conversa, que essa geração que ela quer ser autônoma e que ela tá aí, ela é a formação jovem, né? Sim. Ela queira trabalhar, por exemplo, como auxiliar de produção para carregar caixa, produzir, envasar, operar máquina, fazer tudo isso. Então, é uma dificuldade, porque cada vez mais o pessoal quer entrar nessa autonomia do YouTube, Sim. nessa autonomia do TikTok, nessa autonomia do Instagram e virar um empreendedor autônomo digital. Uhum. Então, a gente tem perdido muito funcionário, inclusive para o iFood e Mercado Livre. Daí você fala, mas por que tá perdendo profissional para o iFood e para o Mercado Livre? Porque, por exemplo, o Mercado Livre, se a pessoa tem um carro, ela pode se candidatar a fazer entregas no Mercado Livre, a demanda é absurda, sempre está precisando de gente para fazer entrega, né? Porque todo mundo hoje compra pelo Mercado Livre, e ela vai ter um salário maior sem registro, porque ele vira MEI.
Então, ele emite uma nota fiscal lá para o Mercado Livre e o Mercado Livre paga esse profissional, remunera esse profissional muito mais do que eu consigo pagar para minha mão de obra de entrada. E o iFood? Às vezes, esse profissional de entrada ele tem uma moto. Então, ele vai trabalhar fazendo entrega para o iFood. No dia, por exemplo, ele chega a tirar 120, 130 reais no dia. Só que não tem registro nenhum, não tem benefício nenhum. Se acontecer um acidente, é por conta dele. E daí você acaba tendo esses concorrentes dentro da sua mão de obra de entrada. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Tem uma pergunta bem interessante também, que é para você, para um bom empreendedor, o que é melhor, o talento ou a consistência? Boa pergunta. Quando você fez essa pergunta, me veio uma pessoa assim na cabeça, sabe? E daí eu posso te responder pensando nessa pessoa. Eu prefiro a consistência. Talento, você pode ter pessoas extremamente talentosas, mas de nada adianta o talento se a pessoa não souber aplicar o que ela tem. Então, a pessoa consistente, é muito mais fácil você treinar ela para ela usar as capacidades e habilidades que ela tem para, às vezes, fazer algo diferente, do que você pegar a pessoa talentosa e fazer com que ela faça o trabalho que ela tem que fazer, que faça o trabalho dela, entendeu? Então, na minha opinião, assim, por experiência própria, eu prefiro pessoas consistentes. Quem tem que ser talentoso na empresa sou eu. Essa pessoa era quem? Que você já falou que pensa. Não foi. não foi o meu pai, não. Meu pai é super talentoso, é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Ele é até criativo até demais, sabe? Quando a pessoa é extremamente criativa. Mas é um funcionário que eu tenho. Se ele estiver assistindo, já sabe que é ele, né? Mas é uma pessoa extremamente talentosa, mas ela é de pouca ação, ela é de pouca efetividade. Ela não consegue concluir as coisas que ela começa. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Entendido. E até puxando o gancho da consistência, né? E perguntando para você, qual que é a importância de você ter metas? E metas, assim, frequentes, diárias, semanais, mensais. Qual que seria, na sua visão, essa importância? É muito importante você ter meta até para você ter um norte na sua vida. A meta, tudo aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, né? Aonde você quer chegar? É o que a meta vai te definir. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num faturamento de 100 milhões por ano. Ou de 100 bilhões, não sei qual é a sua meta. Mas ali a meta é a sua direção. Então é importante você ter a meta para você saber aonde você quer chegar, para depois você construir o como você vai chegar. Então é fundamental. E tudo que tem controle, a gente consegue extrair melhor das pessoas, extrair o melhor resultado da equipe. Então, tudo aquilo que você controla, você começa a ver as falhas, você começa a ver as ineficiências dos processos. Sem controle, você não consegue ter noção nenhuma disso. Entendi. Então, nós falamos de mão de obra, né? Nós falamos de consistência e o que eu queria falar, e nós falamos também agora, né, de metas. Então, eu queria, assim, te fazer uma pergunta sobre qual tipo de negócio, na sua opinião, que vai dominar o mercado nos próximos 3 anos, baseado em tudo isso que a gente acabou de conversar. Olha, as pessoas que se especializarem em inteligência artificial, todo mundo está falando de inteligência artificial, que é o boom do momento, mas com certeza as pessoas que se especializarem em inteligência artificial e conseguir aplicar isso para os pequenos negócios, vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Hoje, de todas as empresas que tem no Brasil, vocês têm noção de quantas são micro e pequenas empresas? Cerca de 90%? Mais de 90%. 90% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, se você conseguir fazer uma solução, olha bem, olha o que eu vou falar. Se você conseguir fazer uma solução de inteligência artificial que resolva o problema desses micro e pequenos empreendedores, você está falando em 90% do número de empresas que existem no país. O que é um número expressivo. Eu tava vendo um cara que faz banner. Coisa simples.
entre aspas. É muito legal o que ele faz com a Eu não vou dar o crédito pra ele, coitado. Porque eu não lembro o arroba dele. Ele fica mostrando banners com inteligência artificial. Nossa, a inteligência artificial hoje tá fazendo coisas inacreditáveis mesmo. Então, e às vezes o micro e pequeno empreendedor, por ele estar muito ligado com o negócio dele, ele não tem tempo de entender essas ferramentas, como elas funcionam. Então, quem conseguir trazer isso mastigado, eu acho que vai ganhar muito dinheiro. Outra oportunidade que eu enxergo também, nos próximos 3 anos para o Brasil, é o aumento do número de idosos. Se você pegar, cada ano que passa, a gente está aumentando, não exponencialmente, né? Mas a gente está aumentando muito o número de idosos no país. Todo ano aumenta. Então, empresas que focarem em soluções para idosos vai ganhar bastante dinheiro também, porque a demanda todo ano aumenta. Uhum. E se aumenta a demanda, tem que aumentar o número de oferta. Né? Então, eu acho que é outra possibilidade. E daqui 10 anos vai ter muito velhinho no Brasil. Mas muito, muito. Sim. A gente só vai se aposentar lá pros 80, hein? Eu e você. Bom, e a gente tem aqui sempre a nossa última pergunta, né? E a gente sempre faz essa pergunta para todo mundo, né? Se você pudesse dar um conselho real, assim, sem romantizar nada, de pé no chão, para quem está começando agora, o que você falaria? Olha, eu sei que não é para romantizar, mas a pessoa primeiro precisa entender de si. Entender o que ela gosta e no que ela quer trabalhar. Quando a pessoa entender de si, entender o que está dentro do coração dela, ela vai saber a escolha que ela tem que tomar na área em que ela quer empreender. Então, o primeiro conselho que eu daria é esse. Entenda do que você gosta, para daí então você fazer o que você vai se apaixonar por todos os dias. Pensa bem, se você vai empreender, entrar num novo negócio, você vai trabalhar nisso todos os dias da sua vida. E às vezes você vai trabalhar de sábado, às vezes você vai trabalhar de domingo, às vezes você vai trabalhar até 10 horas da noite, entrando às 7 da manhã. Então você tem que se apaixonar por aquilo que você faz. Isso tem que estar de acordo com o seu eu. Não adianta você trabalhar numa área que você não gosta, que o negócio não vai prosperar. Entendi. É uma boa reflexão para a gente terminar, hein? Exatamente. Bom, pessoal, nós tivemos hoje conosco aqui o Kaique, tá? Ele é um diretor de operações de várias empresas aí, nos quais ele falou. Eu queria agradecer a presença do Kaique. Obrigado. Eu queria agradecer também a presença do meu fiel escudeiro, o Igor Saraúza, que também é o nosso personagem Tony. Estou muito honrado. Né? E eu queria dizer para todos que vocês compartilhem, curtem esse vídeo, tá? E assinem lá o sininho para que você possa receber mais vídeos como esse. Eu agradeço a presença de todos, a presença do nosso convidado. Obrigado. E até o próximo vídeo.